Vamos falar hoje sobre o segredo da felicidade. Será que tem segredo, felicidade? Será que a gente alcança a felicidade seguindo uma regra básica? Felicidade tem muitas variáveis. Felicidade, eu quero dizer para você aqui o que eu quero compartilhar, que eu já anotei tudo para não esquecer de nada, que ela não é uma variável só. Felicidade tem muitos contextos, felicidade pode ser duradoura, felicidade pode ser fugaz, enfim. Mas existe, sim, um caminho, existe umas regras que, se a gente buscar segui-las, é natural que a gente alcance essa felicidade. É natural que a gente vai encontrar com essa felicidade, não só encontrar, mas viver em felicidade a maior parte do tempo. Eu não quero dizer aqui que a gente vai sempre viver feliz, mas a gente vai ter uma capacidade diferente de avaliar, de agradecer, né, de ser gratos em todo o tempo, de avaliar as adversidades de uma maneira mais positiva. Tudo isso se a gente tiver esses 6 itens que eu vou falar com você aqui trabalhados. Se a gente se empenhar em olhar para eles objetivamente e criar ações, criar comportamentos que vão conduzir ao fortalecimento desses pontos importantes. E o primeiro deles, que traz felicidade sim, é a nossa saúde. Já anota aí quais são os 6 pontos. Primeiro, saúde. Saúde é algo que não é, você tem saúde. Não, você trabalha, você proporciona saúde ao seu corpo através do que você ingere, através dos seus exercícios, do seu movimento. Então, a saúde, ela é é algo proativo. A saúde, é claro que nós somos beneficiados por um corpo muito inteligente, por uma máquina, por uma estrutura extremamente eficiente. Mas a nossa performance, vamos dizer assim, a nossa saúde, ela é ditada muito pelo que você coloca para dentro desse corpo. Então, quantidade ideal de água por dia, de 2,5 litros aí a 3 litros para um adulto, digo em condições normais, tá bom? Nós temos também a parte dos alimentos vivos. É importantíssimo a gente se alimentar com frutas, verduras, legumes, vegetais, cereais, o que vem da terra. É importantíssimo você lembrar que todos os dias você precisa fazer ingestão desses alimentos com macronutrientes para que o seu organismo seja essa potência que você precisa para performar onde você estiver, para aproveitar das escolhas que você faz na vida, para usufruir dos benefícios do seu trabalho com o seu corpo. É o seu corpo que experimenta tudo isso. Então, uma das fontes de felicidade é a gente ter saúde. E quando a gente se alimenta direito, bebe bastante água, pratica atividade física, sai do sedentarismo. E eu não estou falando aqui para você ser, sabe, uma pessoa fã de academia. Você não precisa gostar de academia para fazer exercício físico. Existem inúmeras modalidades que você pode fazer até dentro de casa. Basta sair do sedentarismo, criar movimento nesse teu corpo. O corpo foi feito para se movimentar. O corpo não foi feito para ficar parado. Ele precisa se movimentar para lubrificar essas engrenagens. Então, saúde, além de atividade física, né, de sair do sedentarismo, de beber água, de se alimentar direito, é também dormir bem. Dormir bem é essencial. Dormir bem é performance. Dormir bem também é comportamento ativo, que começa quando você acorda. Acordar sempre no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Se você tem dificuldades de dormir, aplicar uma higiene do sono, diminuir as luzes 2 horas antes de dormir, evitar telas pelo menos 1 hora antes de se deitar, comer alimentos mais leves de noite, beber pouca água de noite, para isso, né, não fazer com que você acorde
para ir ao banheiro durante a noite. Então, existem alguns pontos, e você vai ver que todos eles estão falando de proatividade. E aqui eu só falei do primeiro item que traz felicidade, que é a saúde. O segundo item são as nossas emoções positivas. É você viver recheado de emoções positivas. E a gente consegue trabalhar isso quando a gente identifica com maior facilidade as nossas emoções. Então, eu gosto muito de trabalhar nas mentorias, a gente identificar as emoções mais potentes do nosso dia. Tem lá um círculo de gestão das emoções, onde a gente identifica o que é que eu sinto a maior parte do dia. Eu tenho dificuldade com pessoas lentas, eu sou muito controlador, eu sou muito pessimista, eu reclamo demais. Desculpe. Então, o fato de você buscar se conhecer é algo que te ajuda a você fazer esse gerenciamento de emoções positivas e deixar os seus dias mais amenos com relação a isso. Um exercício muito bacana que é ditado naquele livro Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas é exatamente esse. É você ficar dias sem reclamar. E aí você vai perceber como você reclama, às vezes até sem verbalizar. Como você é uma pessoa reclamona por natureza. E isso tende a trazer emoções negativas para nós. Emoções de autojustiça, né? De autocontrole no sentido não de autocontrole, mas de querer controlar todas as coisas, de que tá tudo errado. O fato da gente julgar as coisas, reclamar das coisas, traz uma vibração diferente daquela que é importante para a gente cultivar emoções positivas. Cultivar emoções positivas, além de não reclamar, é ser mais grato pelas coisas que acontecem, é você observar como aquele exercício que a gente pratica quando a gente está trabalhando a autossabotagem, de neutralizar isso, é você olhar para as dificuldades e enxergar onde estão as oportunidades de desenvolvimento nas dificuldades. E esse segundo ponto de controlar, né, de trazer mais emoções positivas, é uma busca muito ativa durante o nosso dia, é uma busca muito intencional. É você acordar e se propor aquele dia buscar mais emoções positivas. Aquele dia, enquanto você sente alguma coisa que causa impacto nas suas emoções e nos seus comportamentos de maneira negativa, você imediatamente trocar aquilo. Você imediatamente, intencionalmente buscar realinhar essas emoções, mudar pensamentos. Pensamentos, eles muitas vezes eles são sem controle. Eu falo que a nossa mente, se a gente deixar ela, né, a deriva, é como se fossem cavalos selvagens, elas vão para qualquer lugar. Ao passo de que, quando a gente entende que a gente tem capacidade de trocar de pensamentos, a gente também troca de emoções. Então, é esse negócio assim mesmo, troca de pensamento. Vem um pensamento ruim, uma emoção negativa, troca de pensamento. Procura uma escala um pouquinho maior, procura um pensamento um pouquinho melhor naquele momento. Não precisa ser tão disparate, mas procura um pensamento melhor para que você cultive emoções positivas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é significado. Nós queremos pertencer, nós queremos ter significância, nós queremos deixar a nossa marca, o nosso legado. Todo mundo tem isso. Na verdade, a gente busca estar conectado a um propósito maior. Então, para a gente entender, talvez, que isso é tão intangível, né? Significado, use perguntas poderosas, faça um caderno, faça suas anotações, faça anotações sobre você.
O que é importante para você? Por que que isso é importante? Quais são os seus maiores talentos? Pelo que as pessoas mais elogiam você? Aonde a sua atuação causa maior impacto? E aí você vai trazendo, então, esse significado. Você vai trazendo substância para isso. Você vai trazendo isso mais tangível, dando forma para esse significado. E aí você então entende que tipo de atuação que os seus talentos, as suas competências, as suas habilidades mais se encaixam e que forma você pode contribuir mais significativamente para esse mundo, para essa jornada, porque só existe um de você, só existe você. Não existe ninguém igual, nem nunca existiu e nem nunca vai existir. Então tenha absoluta certeza de que você está aqui por um propósito. Você está aqui porque você é importante nessa jornada. Você veio deixar um significado. Só que a gente às vezes não para, né? Nossa vida vai correndo, a rotina é maluca, você vai se enchendo de atividades, você não para pensar sobre isso. Outro ponto, quarto, ter sonhos, objetivos, metas para o seu futuro, nos orgulhar das conquistas do passado. Uma pessoa sem sonhos é uma pessoa sem motivação. Sonhos nos dão energia, nos dão gás, nos dão combustível, nos motivam a buscar e colocar os nossos talentos no jogo e colocar as nossas habilidades para que a gente possa agregar, para que a gente possa contribuir. Quando a gente tem sonhos, a gente vai atrás, a gente sai do estado de letargia. Você ter sonhos, objetivos, metas, propósito. E aí eu quero trazer uma frase que eu gosto muito de Michael Singer. Ele fala: a gente não precisa procurar o amor. Nós precisamos tirar todas as coisas que a gente colocou que atrapalham esse amor. E aí eu trago isso para propósito. Às vezes a gente não precisa procurar o propósito. É só a gente tirar tudo que a gente colocou na frente dele que tem atrapalhado ele. Tudo que o mundo falou que era importante e que você foi deixando a sua autenticidade de lado para ir atrás do que todo mundo falava. Então, tenha sonhos, tenha os seus objetivos, coloque isso num papel. Estudos mostram que quando você escreve, as chances de se realizarem são muito maiores, mas muito maiores. Esse estudo ele foi feito, eu não vou me lembrar especificamente, mas ele foi feito com estudantes, aqueles que tinham uma meta somente mental, eu desejo alguma coisa. E aqueles que escreveram teve um alcance muito maior, porque aqueles que ficou só no campo mental se perdeu, mas aquele que escreveu o seu objetivo, o seu sonho, esse sim conseguiu se planejar, consegue colocar esse sonho, esse objetivo numa meta smart, consegue colocar, fazer a linha do tempo, entender que habilidades ele pode colocar ali para melhorar, para ativar, para apressar a conquista desses sonhos. E isso, quando a gente tem esse gás, essa energia, isso nos traz alegria, isso nos traz motivação, isso nos traz felicidade, saber que a gente é capaz de atingir alguma coisa, é competente, saber que a gente é conquistador, empilhar resultados positivos. Então, isso é muito importante. Olhe para o que você faz e pergunte: por que que eu faço isso? O que que isso me traz? Olha quantas perguntas poderosas têm saído aqui. Aproveite. O quinto é o engajamento. Tudo que a gente entra para fazer, a gente precisa estar engajado. A gente precisa levar junto a nossa energia de vida. Não adianta a gente fazer por fazer. Não faça as coisas meia boca. Faça as coisas
com tudo, com o seu ser inteiro, 100% de você ali. Esteja presente, esteja completo, completa, engajado aonde você estiver. Existem estudos que demonstram que quando a gente está no presente, quando a gente está engajado naquilo que a gente está fazendo, a gente tem uma performance muito superior e a gente atinge apenas 20% das melhores pessoas que mais performam no planeta vivem nesse presente. Vivem, né, engajados com o que estão fazendo no momento. Então, eu estou fazendo uma atividade, eu estou inteira nela. Muitas vezes, você percebe que você não está engajado, você percebe que você não está inteiro, quando você fala assim, nossa, eu nem percebi isso. Ou quando alguém estava conversando com você e a pessoa se perde no raciocínio dela e pergunta para você, nossa, o que que eu estava falando mesmo? E aí você é pego de surpresa, fala assim, nossa, também não sei. Esse é um contexto ideal de como a gente perde o engajamento nas coisas. Ao passo de que quando você escolhe estar presente, tudo se amplifica. Você tem a melhor performance, você tem os melhores relacionamentos, você tem você tem mais criatividade, mais poder intuitivo, você tem mais soluções, você pensa mais estrategicamente, ou seja, você trabalha com os dois lados do seu cérebro. Então, esteja engajado para você entrar num estado de flow, para você entrar, para você entender que a partir do momento que você está engajado, você sabe que você tem competências e você conhece o tamanho do desafio. E você consegue navegar por essas duas vertentes de maneira absoluta, de maneira gostosa, de maneira que aquilo lhe traga satisfação, lhe traga contentamento. De você falar assim, eu fiz o que tinha que ser feito, eu fiz o meu melhor. Olha como é gostoso ouvir isso, eu fiz o meu melhor. Do que aquela sensação de você ter feito e falado, puxa vida, eu podia ter feito melhor. Não, esteja engajado, esteja engajada. E isso faz parte do segredo da felicidade, de você sentir que valeu a pena. E por último, relações positivas. Mantenha relações positivas. Para a gente manter relações positivas, é muito importante a gente entender sobre o nosso comportamento. É muito importante a gente entender o que faz sentido para a gente, primeiro. E a partir do momento que você entende como é a sua forma de se comportar, como é seu estilo mais dominante, você consegue entender o estilo das outras pessoas. E aí você para de olhar para situações e para circunstâncias de forma pessoal. Você olha a circunstância de maneira mais de fora. Você para de julgar tudo como se fosse contra você, porque você começa a entender sobre os comportamentos, sobre as personalidades, entender o que é que aquela pessoa pode dar, como é que ela se comunica. Porque às vezes a pessoa é drástica, é rude nas palavras, mas é o estilo de comunicação que ela aprendeu, é o que dá certo para ela. E não é contra você. E quando a gente está falando de relações mais positivas, a gente está falando que a qualidade das nossas relações é uma das principais variáveis de uma vida feliz. Porque a gente também precisa pensar que essa felicidade depende de mim. A felicidade depende do meu óculos que eu vejo esse mundo. Se eu começar a ver que todas as pessoas estão contra mim, que as pessoas estão me julgando e eu estou julgando as pessoas, essas relações elas vão ficar, como é que se fala? Perdi a palavra.
elas vão ficar sem fundamento, elas vão ficar insustentáveis. E o autoconhecimento aqui para a qualidade das nossas relações, ele é fundamental. Então, não leve tudo para o lado pessoal. Não permita que as pessoas tirem a sua paz. Tenha em mente os seus objetivos de uma vida saudável, de uma vida feliz, de uma vida com mais relações positivas, de uma vida onde você cultiva mais emoções positivas, onde você cultiva gratidão, onde você tem objetivos, metas, planos, onde você vê significado nas coisas que você faz. Junta tudo isso num caldeirão e veja se essa não é uma boa receita para a felicidade. Para finalizar, eu quero te dizer que o autoconhecimento é a base dessas 6 variáveis. Nada soa mais como auto-amor, como querer e desejar uma vida feliz e poder, de fato, chegar a essa vida feliz do que você trabalhar o seu autodesenvolvimento, do que você buscar informações a seu respeito, do que você saber como é que você performa melhor nessa vida. E eu não estou falando de performance só na área profissional. Eu estou falando de performance como um todo. Estou falando de performance nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, na educação dos seus filhos. Desculpa, gente, hoje a tosse me pegou, mas ela está indo embora. E é isso que eu queria deixar para você. A vida feliz depende de você. Que chato, né? Mas enfim, recado tá dado. Shalom, shalom. Fica na paz.